Olá a todos, eu sou Emanuel e estamos de volta com mais um vídeo para aprendermos um pouco mais sobre a linguagem de programação Rust. E nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo do conceito de ownership, um conceito muito importante dentro da linguagem. Essa é a parte 3, onde nós vamos ver alguns conceitos e mais alguns exemplos relacionados a funções e ownership. Mas inicialmente vamos ver um exemplo mais simples, no qual nós temos a criação de uma mensagem, uma string, que é criado e depois nós estamos movendo o valor dessa variável message para uma outra variável message2. Dessa forma, nós vamos agora tentar entender o que acontece em memória, de uma maneira bem simplista, nesse ato de mover o valor de uma variável para outra, no caso da string em específico. Aqui nós temos uma figura no qual vai tentar representar essa transição do valor de uma variável para outra. Aqui no lado esquerdo nós temos basicamente a caracterização dessa string dentro do Rust. Na stack nós temos um ponteiro que vai apontar para o local na heap no qual o conteúdo dessa mensagem em si está presente, no caso hello na heap, e ao mesmo tempo nós temos uma variável representando o tamanho e outra variável representando a capacidade. Aqui são apenas valores hipotéticos, isso na stack. E aqui é o ato de criar, essa mensagem criou esses três valores na stack e um ponteiro apontando para o valor em si da mensagem. Quando nós colocamos que o valor da mensagem é igual, que o valor da mensagem 2 vai ser igual ao valor da mensagem, nós estamos fazendo o ato de mover. E esse ato de move basicamente é criar uma nova mensagem, uma nova variável na stack, no qual vai possuir um ponteiro que agora vai apontar para a nossa mensagem hello na heap. E o ponteiro anterior que nós tínhamos do lado esquerdo, ele não mais vai apontar. Nós estamos mudando o dono dessa mensagem aqui na heap. E quando essa mensagem, essa variável message sair de escopo, esses valores serão perdidos automaticamente, ou seja, eles serão dropados, né? Então, dessa forma, do lado esquerdo nós temos a inicialização com o move, nós estamos mudando o ponteiro que está apontando agora para o conteúdo na heap. Então, essa seria a caracterização inicial do que está acontecendo, do que acontece quando nós temos o ato de move, nesse exemplo bem simples. Ainda continuando nos conceitos de Rust, nós podemos aqui verificar que nós temos falado de três conceitos bem importantes: value, variable e pointer, o valor, a variável e os ponteiros. O valor, basicamente, no Rust, é uma combinação. E essa combinação é o tipo e um elemento de alguma parte do domínio do qual nós definimos aquele tipo. Por exemplo, os inteiros de 8 bits. Nós estamos definindo ele como o tipo inteiro de 8 bits e caracterizando os valores dos inteiros de 8 bits como sendo os valores entre menos 128 até 127. Dessa forma, o valor que nós podemos declarar, por exemplo, como 10, ele vai ser uma caracterização de um tipo, no caso inteiro de 8 bits, do qual nós acabamos de falar, mais um elemento do conjunto menos 128 até 127. E como nós sabemos, 10 está contido entre esses dois extremos. Então ele é um valor válido. Ele está dentro dos limites do qual foram definidos. E esse valor, obviamente, uma das partes mais importantes é que ele pode ser representado como uma sequência de bytes. E ele tem uma representação específica na máquina. Então, basicamente, isso seria um valor. E uma variável é uma maneira de nomear esses valores. Nós estamos dando nomes aos valores. Uma variável, ele simplesmente está alocando um certo espaço na stack e dando nome para um valor que nós definimos, onde o valor
é o tipo mais um elemento do domínio no qual nós estamos especificando. E ainda temos o ponteiro. Basicamente, o ponteiro é um valor que vai guardar o endereço de região de uma certa região na memória, certo? Então, nós estamos ali declarando um ponteiro. Significa que nós estamos guardando o endereço de uma certa região na memória. E para finalizar, nós temos que um ponteiro ele pode ser guardado em mais de uma variável, ou seja, nós podemos ter o mesmo ponteiro em mais de uma variável. Observe que o ponteiro ele é um valor, então se ele é um valor, significa que ele pode ter uma variável, nós podemos nomear esse valor. E o ponteiro em especial pode ser guardado em mais de uma variável. Voltando aqui para o código prático, nós vamos agora ver exemplos especificamente do capítulo 4 do Rush, sobre como passar o ownership de variáveis, como passar a posse de valores entre funções. Esses exemplos estão diretamente no livro. Então, primeiramente, nós vamos ter uma função dando um ownership de um certo valor. Então, vamos criar aqui uma mensagem. E ela vai ser inicializada por uma função, que é chamada gives ownership. Vamos criar logo a mesma. Ele vai devolver uma mensagem, no caso vai ser uma string. Vou escrever a primeira mensagem, só para diferenciar um pouco. Aqui nós vamos ter uma variável no qual nós vamos mover um valor de uma função para ela, para a inicialização dessa variável, caso message. Lembrando que quando nós colocamos na última linha de uma função sem o ponto e vírgula um certo valor, nós estamos devolvendo o mesmo. Isso é o mesmo que fazer assim. Não há diferença, certo? Mas vamos manter a expressão idiomática. Então esse é o primeiro exemplo. Nós estamos pegando o ownership de uma função. Essa função cria o valor e nós atribuímos a mensagem. E agora nós vamos devolver esse valor para uma outra função. Takes ownership. Ou seja, nós estamos dando posse, passando a mensagem como um argumento. Vamos criar essa função. Ele recebe uma mensagem aqui como parâmetro. Para não ficar vazio, vamos fazer um print da mesma. Agora nós estamos recebendo o ownership de uma função e ao mesmo tempo estamos passando o ownership dessa variável, o ownership desse valor que estava na variável message para uma outra função, que é o takes ownership. Se nós agora tentarmos fazer o print dessa mensagem, nós obviamente não vamos conseguir, porque nós passamos o ownership da mesma. Mas vamos aqui tentar.
Acredito que o próprio VS Code já nos mostra. E como sempre, o erro 382, borrow of moved value. Ou seja, esse valor já foi movido, ele está dizendo isso. O valor foi movido, porque você quer usar o mesmo. Você já deu esse valor para alguém, então você não pode usar algo que já não está mais na sua posse, certo? É o erro mais comum quando se está iniciando no Rush. Então vamos comentar essa linha. E vamos agora criar uma outra mensagem, usando o conceito de shadowing. O conceito de shadowing basicamente é usar a mesma variável já não válida. Ela poderia até ser válida, mas aí nós estaríamos substituindo a mesma. Como nós já sabemos que teve um moved aqui, então nós vamos fazer uso dela sem nenhum problema. Vou criar uma nova mensagem. Nós agora criamos uma nova mensagem e vamos fazer aplicando os dois conceitos que nós acabamos de ver, que é receber o ownership de uma função e passar o ownership para uma função. Então, outra mensagem. E nós vamos criar uma função que vai pegar o ownership, vai ter posse, e ao mesmo tempo vai devolver essa posse do ownership do valor do qual nós estamos passando de um lado para o outro. Vai ser take and gives ownership, passando a mensagem. Ou seja, nós estamos passando o valor, dando a posse do valor message para essa função e estamos devolvendo outro valor para o another message. No nosso caso, nós vamos devolver o mesmo valor, apenas repassar. Não vamos ter nenhum processamento em cima desse valor original. Devolve uma string e recebe uma string como parâmetro. Ele está recebendo e está devolvendo. No nosso caso, essa declaração é equivalente a return message, como em outras linguagens de programação. E agora, another message tem o valor original second message, esse valor aqui dessa string literal. Vamos agora, para finalizar, dar um print. E agora nós temos a primeira mensagem e a segunda mensagem sendo feito o print, onde a primeira é feito aqui no takes ownership e a segunda quando nós recebemos o ownership do take and gives ownership. Para finalizar o vídeo, nós vamos agora usar um pequeno exemplo do copy. Quando o copy acontece, e nós já sabemos que o copy acontece com aqueles tipos primitivos, ou quando nós implementamos o trait copy. Esse é um conteúdo mais para frente, mas existem casos bem específicos para o copy. No nosso caso, o que nos importa é o seguinte: dado um tipo primitivo, por exemplo, igual a 10, um inteiro de 32 bits, nós podemos simplesmente fazer uma cópia. Sempre que passamos o x para uma função ou usamos o mesmo na criação de uma outra variável dessa forma, nós estamos basicamente fazendo uma cópia. Vamos criar essa função. Essa
função vai apenas fazer um println dizendo que foi feita uma cópia. Aqui nós vamos receber um x do tipo i32, que é o mesmo tipo que foi declarado aqui. Vamos colocar ele aqui para ficar mais explícito. Dessa forma. Executando, não temos nenhum problema. Temos um warning por conta dessa variável y que nós criamos. Posso até retirar, pois ela não está sendo utilizada. E vamos executar novamente. Primeira mensagem, segunda mensagem e fizemos uma cópia. Não existe nenhum problema em fazer a cópia aqui. Para provar que realmente não existe nenhum problema, vamos fazer uso dessa variável x em um outro print fora da função. Imprimimos os 10 da função copy e imprimimos o 10 da função main. Ou seja, realmente está fazendo uma cópia. Nós passamos o valor, mas não tivemos aquele problema de board of moved value, que geralmente temos. E é isso. Basicamente, são as partes mais importantes no que diz respeito ao conceito de move dentro do ownership. Nos próximos vídeos nós vamos ver um pouco mais sobre referências e cobrir um pouco sobre string slices, um pouco mais sobre string especificamente, e vamos fechar esse capítulo 4 quando nós tivermos essa parte de referências e strings mais especificadas e mais estudadas. E é isso, muito obrigado